Olá, amigos. Então, continuando aqui com a Era Vargas, bem aqui, ó, Era Vargas, vamos também dar continuidade à fase constitucional que vai de 1934 a 1937. Na aula anterior, nós discutimos isso aqui, ó, a Constituição de 1934. Nós falamos dos grandes avanços sociais, grandes avanços sociais se comparado à Constituição de 1821 ou comparado à República Velha, a República das Oligarquias. Nós vamos ter o direito de voto das mulheres, nós vamos ter a legislação trabalhista aqui, né, que é a regulamentação de algumas normas trabalhistas, com a diferença a questão da isonomia dos salários, igualdade entre os salários, o trabalho não é excedente a 8 horas, a partir daí tem que pagar hora extra, né? 8 horas de trabalho, regime de 8 horas de trabalho, a proibição de trabalho de menores de 14 anos, abaixo de 14 anos, repouso semanal remunerado ou hebdomadário, de preferência aos domingos, férias anuais, indenização, trabalhador dispensado sem justa causa, o salário mínimo, que vai ser importante, distribuidor de renda. Vocês lembram, né? Porque eu falei que era distribuidor de renda? Porque a partir do, por exemplo, as classes menos favorecidas, quando passam a receber salário mínimo, vou te reparar que você gasta com verdureiro, com carvoeiro, com funileiro, com feirante, com picolézeiro. Você está fazendo o quê? Você está distribuindo o seu dinheiro entre a sociedade, fazendo com que as pessoas continuem empregadas e trabalhando. Já se você for da classe mais alta, né, um capitalista, por exemplo, aquelas que têm os meios de produção, bancos, né, que você esteja extremamente rico, o teu padrão de vida vai ser outro, o teu gasto vai ser outro. Né, você vai gastar seu dinheiro comprando produtos de marca que são importados, né, certo? Você vai gastar seu dinheiro no exterior, porque você vai aproveitar para viajar. Então você não está distribuindo renda. Então por isso que o salário mínimo é importante. Por quê? Porque ele não só dá um padrão de vida digno ao trabalhador, mínimo digno ao trabalhador, mas também é um distribuidor de renda e preservador de empregos. Perfeito? Aí tá. E nós temos a criação da justiça eleitoral. Só que a maior parte desses benefícios vai beneficiar principalmente quem? As camadas urbanas, certo? E a população rural? E as camadas rurais? Essas vão continuar no atraso mesmo. Então, a diferença entre urbano e rural vai ser muito grande a partir da Era Vargas, porque as camadas urbanas vão ser influenciados pelo processo de industrialização, pelas garantias individuais e trabalhistas, né? pela participação do Estado na economia, bancos. Então, quer dizer, o padrão de vida das pessoas que vão lá na cidade deve ser muito melhor que o padrão de vida no campo, fazendo com que essas pessoas migrassem do campo para a cidade, provocando um êxodo rural. Então, o campo vai ser o símbolo de atraso ainda da República Velha. Por quê? Por que essas garantias, esses direitos vão chegar plenamente no campo? Porque Vargas não queria enfrentar o senhor de terra, ele mesmo sendo o senhor de terra, ele mesmo sendo caudilho, ele mesmo sendo coronel. Então ele não ia enfrentar os poderes dessas oligarquias, né, locais, que eram extremamente fortes e muito influentes. Então não é porque temos uma lei, uma constituição, que vai mudar a realidade total do país. Né? Porque uma coisa é você ter a lei, outra coisa é você mudar a cultura das pessoas. E a mudança de cultura é muito lenta mesmo, certo? E o campo vai ser conhecido como um espaço, né? Uma esfera de atraso em relação aos grandes centros, em relação às cidades. Entendido até aí? Tá? Mas não vai chegar nada ao campo? Vai sim. Com a criação da Justiça do Trabalho, nós vamos ter a garantia do voto secreto, né? A garantia do voto secreto. Assim, o coronel, nem as suas milícias, né, os seus jagunços, vão lá interferir nos pleitos eleitorais, que nós vamos ter o Estado participando do processo. Né? Por isso nós vamos ter uma justiça não só uma justiça do trabalho, mas também uma justiça eleitoral, tá?
está aqui escrito justiça do trabalho, mas estou me referindo à justiça eleitoral. Perfeito? Então isso aí vai ser um aspecto da cidadania que vai alcançar as pessoas no campo. Outro aspecto da cidadania aqui da Constituição de 34 que vai alcançar o campo também vai ser o voto feminino. As mulheres no campo vão poder votar, não é? Correto? E somente isso. E no campo trabalhista não vai alterar, porque no campo vai ser muito difícil as pessoas se organizarem para fazerem cooperativas, para formarem sindicatos. Isso vai ser um processo muito longo e muito combatido, justamente pela herança cultural desses coronéis que eles já tinham, né, uma tradição de domínio nessas áreas do campo. Tá certo? Então nós vemos uma diferença entre campo e cidade. A cidade vai se industrializar, vai ter um melhor padrão de vida, quem ela morar, e vai ter uma perspectiva de ascensão social, diferentemente do campo, que o campo vai ser ainda uma zona de conflito agrário, né? Porque Vargas não vai impor a criação de sindicatos no campo, e muito menos vai fazer uma reforma agrária, né, que é uma reforma agrária? A distribuição de terras, né, das terras do Estado para as pequenas e médias famílias camponesas. Perfeito? Entendido até aí? Mas mesmo assim nós temos grandes avanços em relação à Constituição de 1891, embora o analfabeto também ainda não possa votar, gente, tá certo? Eles ainda estão excluídos desse processo. Aí nós entramos aqui na continuação do governo da fase constitucional, que vai de 34 a 37, com o surgimento de dois movimentos aqui, chamado AIB e ANL. AIB é a Ação Integralista Brasileira, que tem um caráter fascista, e a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, que tem um caráter socialista. No segundo momento. No primeiro momento, ele tem um caráter social-democrático. Por que social-democrático? Porque muitos democratas participaram da ANL para combater os integralistas, para combater o fascismo, tanto mundial como o fascismo brasileiro, que vai ser chamado de integralismo. Tá certo até aí? Então, durante a era Vargas, houve o surgimento de movimentos políticos no país, que são a AIB e a ANL. Perfeito? Entendido até aí? Certo? Vamos lá, continuando então. A AIB, a Ação Integralista Brasileira, foi fundada em 7 de outubro de 1932. Repara só, ela vai surgir nos anos 30. Claro, por que ela surgiu justamente nos anos 30? Porque nos anos 30 estava havendo uma efervescência e também o surgimento de uma nova ideologia, de um novo ideário de forma de governo. Como assim? Vocês lembram que o movimento de 30 ele inicia com o descontentamento das oligarquias, as outras oligarquias que estavam fora do poder político nacional, e do descontentamento militar e do descontentamento das camadas urbanas. Você lembra disso, né? Você lembra, principalmente os tenentes, no caso, você lembra. Então tá, dito isso, nós temos o fator econômico. O fator econômico foi a crise de 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, tá certo? Em outubro de 29. Então, entendido isso, o que acontece? Os Estados Unidos, que se tornou a principal potência militar e econômica após o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, vai se tornar o principal país credor de todo o mundo capitalista. Entenderam isso? Ou seja, boa parte das nações passaram a ficar devendo para os Estados Unidos. Eles se tornam um país credor, principalmente da Alemanha, da França e da Inglaterra. Então, quando a economia dos Estados Unidos quebra, ele capilariza e espalha essa crise para todos os países que eram deles dependentes, inclusive o Brasil, que exportava
boa parte do café para os Estados Unidos. E com isso nós temos o enfraquecimento das oligarquias, que permitiu também, que foi um fator essencial para a eclosão do movimento de 30, que vai derrubar os governantes da República Velha. Perfeito? E vai acabar com a política café com leite, com a política dos governadores e com o coronelismo, certo? Que essa é a principal consequência. Né? Perfeito? Até aí? Entendido? Então nós temos a crise de 1929 e a partir da crise de 1929 nós temos os anos 30. Né? Logo, os anos 30 vão ser chamados de Grande Depressão. Grande Depressão por quê? Porque havia uma depressão econômica. Né? Muitos países foram à falência. E é claro, se você tem um problema de ordem econômica, logicamente você vai ter um problema de ordem política. Como assim, professor? Por exemplo, aí você está acostumado a comer aquele teu filé todo dia na tua casa, né, tranquilo, você tua mãe faz, aí um dia a tua mãe chega e diz assim mesmo: olha pessoal, a situação apertou, não vai ter filé, agora vai ter só ovo e vai ser metade do ovo para cada um. Aí quer dizer, você vai ficar full da vida. Ou seja, você vai ter um problema político dentro da tua família, derivado de um problema econômico. Mas você vai poder fazer uma coisa? Não, você vai ter que se contentar. Está entendendo? Então foi o que aconteceu mais ou menos a nível macroeconômico. Né? Os recursos ficaram escassos, né? Os investimentos ficaram escassos, e isso vai enfraquecer politicamente quem? Uma forma de governo chamada democracia, porque a maior parte dos países europeus e sul-americanos, por exemplo, eram que democratas, né? Mesmo que seja entre aspas, né? Vamos colocar o termo democracia aí, uma coisa bem assim, bem mais redimensionada, né? Tá certo? Mas eram países democráticos. Então, se você tem um problema econômico, você vai ter um problema político, e o problema político vai ser o enfraquecimento das democracias no mundo inteiro, né? Principalmente a área capitalista. E o fortalecimento do quê? Da ideologia, como o bloco socialista não foi atingido para a crise de 29, porque lá era diferente, não havia o capitalismo liberal, né? O capitalismo liberal clássico. O que havia lá era a intervenção do Estado na economia. Então o Estado gerenciava tudo. Então, a partir daí, vai haver uma ascensão, um crescimento das ideias socialistas, principalmente no modelo do bloco soviético, que não havia sofrido as consequências da crise do capitalismo, certo? Da Grande Depressão, que ocorria no mundo capitalista. Perfeito? Entendido até aí? Tá certo. Então nós temos a ascensão das ideias socialistas que começaram a atingir fortemente a Europa. Então, para reagir, para que as elites, né, por exemplo, os grandes empresários, os grandes capitalistas, né, e os políticos mais tradicionais, e até a própria Igreja Católica, reagiram apoiando determinados movimentos radicais de direita. Esses movimentos radicais de direita vão ser conhecidos como fascismos. Tá certo? Por que eu falo fascismos no plural? Porque cada realidade tinha o seu próprio modelo de fascismo. Tá certo? Eles têm alguns critérios que são critérios comuns entre eles, mas cada um seguiu um modelo. Então vai começar na Itália, a partir de 1924, o Benito Mussolini, né, que vai consolidar seu poder na Itália. Aí nós vamos ter o fascismo italiano, o fascismo mussoliniano. Depois, nos anos 30, quem vai consolidar o poder a partir de 33 vai ser os alemães, Hitler no caso, né? A partir de 1933 vai consolidar seu poder, só que o fascismo alemão vai ser conhecido de nazismo, tá certo? Então, o que é o nazismo? É uma espécie de fascismo. Vamos lembrar isso no vestibular, tá? Nós vamos ter o fascismo nos países ibéricos, como Espanha e Portugal. Lá vai ser coordenada pelo general Franco, na Espanha, e nós vamos ter o fascismo franquista, e nós vamos ter o fascismo salazarista em Portugal, né? Coordenado por Salazar. Perfeito? É claro que todo esse movimento, toda essa efervescência, né, e a decadência da democracia vai afetar diretamente o quê? O frágil panorama político da América Latina,
da América do Sul, principalmente. Então nós vamos ter o surgimento de algumas representações muito próximas do fascismo, que aqui na Argentina nós vamos ter o peronismo, nós vamos ter também no Peru, vamos ter na Bolívia a influência do fascismo. Aqui no Brasil, o fascismo vai ser chamado de integralismo, né? Certo? Então vocês perceberam que esses grupos, eles são harmônicos ou são antagônicos? Eles são antagônicos. Um quer destruir o outro. Porque havia uma grande polarização no mundo inteiro. Entendido até aí, gente? Uma polarização. O que é uma polarização? Pessoas que pensam diferente do lado, pessoas que pensam diferente do outro, e esses pensamentos vão se confrontar não só no campo das ideias, mas no campo físico também, porque vai haver muito enfrentamento entre esses movimentos. E aqui no Brasil não vai ser diferente. Por exemplo, um exemplo de polarização que a gente pode citar é o que ocorre hoje. Né? Hoje nós temos uma sociedade brasileira cada vez mais polarizada. Nós temos aqueles que apoiam o atual presidente, em pleno 2021, e temos aqueles que não apoiam o presidente. Tá certo? E esses grupos, vira e mexe, estão se confrontando. Não no mesmo nível dos anos 30, mas é no nível mais ideológico, da ideia, das mídias sociais, entendeu isso? Então isso chamamos de polarização, uma disputa entre dois campos diferentes e antagônicos. Perfeito? Entendido até aí? Tá certo. Então, dando continuidade à nossa aula aqui, né, nós vamos perceber aqui o movimento característico fascista, que é a IB, e o movimento característico socialista. No início é social-democrático, tá? Certo? Havia elementos da direita que eram democratas e que não simpatizavam com o fascismo. Né? Tá certo? Aí, bom, entendido até aí? Bom, tá ok. E nós temos aqui A e B. Esse aqui nós vamos... Na ANIEL a gente não vai se prender tanto, porque eu já falei muito anteriormente do Partido Comunista do Brasil, dos comunistas do Brasil, então não vou me prender muito nele. Mas mais aqui na IB, porque é um movimento recente e que está crescendo muito na Europa dos anos 20 e 30. Final dos anos 20, né, meados dos anos 20 e toda a década de 30. Aí vai durar até 45. Quando vai acabar a Segunda Guerra Mundial, aí vai permanecer apenas um pouco do peronismo na Argentina, um pouco do salazarismo, que só vai acabar nos anos 70, e o franquismo, né, vai acabar voltando para se esgotar por volta dos anos 50, se não me engano. Perfeito? Entendido até aí? Pronto. Então nós vamos falar mais da AIB, da Ação Integralista Brasileira. Quais são as principais características da Ação Integralista Brasileira? Lembre-se que integralismo é uma espécie de fascismo, mas é o fascismo brasileiro, tá certo? Primeiro, nós vamos ter um grande líder. Esse grande é maneira de dizer, né? No caso lá, no fascismo italiano, nós temos Mussolini. No fascismo alemão, nós temos o Hitler, né, que é o mais conhecido. No fascismo espanhol, nós temos o General Franco. E no fascismo português nós temos o Salazar. Existiam outras tendências fascistas na Europa? Existiam, mas elas não tinham tanta força como tinham esses que estou citando aqui, tá bom? Força política. Não tinham se consolidado ainda, certo? Então, e aqui no Brasil nós vamos ter quem como representante do fascismo? Do fascismo Tupiniquim. Esse sujeito aqui, que é o Plínio Salgado. Plínio Salgado. Vamos ler aqui. A Ação Integralista Brasileira foi fundada em 1982. Lembra-se do que eu falei, né? Lembra-se que eu falei da expansão do fascismo para combater o socialismo, né? As ideias socialistas. Então vamos ter movimentos radicais de ultradireita, né? Ou seja, pessoas que vão controlar o Estado, mas em favor da ideologia de pátria, de nação. Tá certo? Vamos lá. Em 1932, por Plínio Salgado. Bom, em tese é escritor modernista, né? Vamos dizer assim. Mas, olha, ele não é conhecido muito por isso, não.
Havia um outro amigo dele que também era modernista, muito mais conhecido que ele, que era Menotti Del Pique, né, que escreveu aquela obra que eu falei para vocês do Juca Mulato. Então os dois, Plínio Salgado e Menotti Del Pique, vão dar início à ação integralista brasileira, esse movimento aqui de ultradireita. Mas embora ele fosse jornalista e político paulista, tá certo? A AIB reproduzia no Brasil o fascismo e o nacionalismo. Calma lá. Vamos ver outras coisas. Nós temos o fascismo, que eu já expus agora há pouco. Quais são as características do fascismo brasileiro? Primeiro, tem muitas semelhanças com o fascismo alemão, tem muitas semelhanças com o fascismo italiano, com o fascismo espanhol, com o fascismo peronista, com o fascismo. Mas só que vamos discutir alguns aspectos que não são, não era um fascismo igual, não era era uma corrente política, mas que não era homogênea. Vamos dizer assim, as características principais do fascismo brasileiro primeiro, já está dizendo aqui, ele é fascista. Segundo, ele tinha características militaristas, como os outros fascismos, certo? E tanto que você vai ver que, embora eles não fossem reconhecidos militarmente, mas eles se vestiam tal e qual. Por exemplo, eles usavam, aqui não dá para parecer, uma camisa verde, uma calça azul ou caqui, né? Usava uma gravata preta e carregava esse símbolo na lapela e no braço esquerdo, né? Que é da letra sigma, tá bem aqui, ó, sigma, que significa somatória, somar, somatização, tá certo? Crescimento, desenvolvimento, ampliação, redimensionamento, tá certo? Soma, nós vamos somar, tá certo? O que mais? Havia o corporativismo também, eles defendiam o corporativismo. O corporativismo é bem diferente do socialismo, tá? Porque o corporativismo, ele entendia que a sociedade, ela é um corpo social, assim como é no positivismo. A diferença é que o corpo social não poderia questionar os problemas da pátria, os problemas da nação. Você não poderia questionar. Por exemplo, se você ganha mal, o problema não é o governante que não gera mais emprego. É você que tem que fazer a sua parte, é você que tem que trabalhar mais para ganhar mais, está entendendo? Quer dizer que o problema não é do governo, o problema é só teu, está entendendo? Ou seja, então você tem que esquecer dos teus problemas sociais e pensar somente na tua pátria, na tua nação, no benefício desse corpo social, tá? Então esse corpo social é um corpo social corporativista, mas que no sentido que você tem que esquecer dos conflitos de classe, dos conflitos trabalhistas, das injustiças trabalhistas. Você tem que, sim, trabalhar mais, produzir mais para ajudar a sociedade, embora você continue ganhando mal. Se você ganhar mal, trabalhe mais. Simples, né? Parece simples, mas não corresponde à realidade, tá certo? Então nós temos o corporativismo, né, que as pessoas pensavam homogeneamente, ou pensavam de forma muito semelhante. O patriotismo exagerado, certo? O patriotismo exagerado ou exaltado é mais ou menos assim. Por exemplo, primeira coisa, a ciência é importante, mas o principal é a pátria. O trabalhismo é importante, mas o principal é a pátria. Então vamos dizer assim, quando você chegasse na escola, né, vamos dizer assim, numa visão um pouco mais do patriotismo exagerado, exacerbado, você chegaria na escola pela manhã, você cantaria o hino nacional e esperaria o hasteamento da bandeira, certo? Aí quando chegasse no intervalo, você voltaria de novo para o pátio da escola e cantaria de novo o hino nacional e esperaria o hasteamento da bandeira. E quando saísse da escola, antes de sair, você tinha de novo que cantar o hino nacional e esperar a remoção da bandeira. Vocês entenderam qual é o processo? Mas isso era todos os dias. Tudo bem que você tem que ser patriota, tudo bem que você tenha que defender o nacionalismo, mas não
de uma forma tão impregnante como essa, né? Criando uma rotina absurda para a pessoa. Aí você chega em casa, você está lá, tua casa toda pintada de verde e amarelo, o teu tio todo vestido de verde e amarelo, tá entendendo? Você olha assim, aí quer dizer, como se a pátria fosse a única coisa que fosse extremamente importante e você teria que esquecer todo o resto. Então isso é o patriotismo e o nacionalismo exagerado. Só que o nacionalismo exagerado é diferente do patriotismo, porque no patriotismo você vai valorizar o quê? Os símbolos nacionais. Que símbolos nacionais? Os brasões, a bandeira nacional, o hino nacional, você vai valorizar esses aspectos. Já no nacionalismo, você vai dizer que a tua nação, a tua raça é melhor, é superior às outras, principalmente às outras raças da América Latina, né? Vai criar rivalidade com as outras raças. Você está entendendo? Porque você vai ter uma cultura um pouco mais próxima da xenofobia. Você vai rejeitar tudo que é de fora para valorizar o que é nacional. Está entendendo isso? Então isso é meio problemático, porque quando você se torna xenófobo, ou seja, você se torna avesso às ideias de fora, você fica alienado, né? Você fica lobotomizado, vamos dizer assim. Entenderam isso? Então isso é muito problemático. Você pode valorizar as coisas nacionais, mas também tem que ser aberto para as coisas de fora, né? Saber ter empatia com o de fora e não ser intolerante com a cultura estrangeira, com as outras culturas. Está entendendo isso? Então uma coisa é o patriotismo e o nacionalismo, mas dadas as proporções, né, sem exagero. Porque quando você exagera, você cria um problema de intolerância e cria um problema de ignorância também, né? Porque a tua cabeça vai ficar fechada para o resto das coisas, para o resto do mundo. Tá certo? Para os novos pensamentos, para as novas correntes teóricas de pensamento. Entenderam isso? Tá certo. Aí nós temos aqui, vamos ler aqui, né? Tinha como lema Deus, Pátria e Família. Bom, por que pareça, qual era do Plínio? Plínio Salgado e o movimento integralista entendia que a participação da igreja era muito importante no assunto do Estado. Ou seja, embora na democracia o Estado é laico. O que é laico? É que a igreja não interfere nos assuntos da política, nos assuntos de Estado. Mas para o movimento integralista, a igreja deveria participar das decisões do Estado. Está entendendo? Então é mais ou menos isso. Deus, pátria e família. Tá certo? Aí só que, claro, qual é a igreja que vai apoiar? São os radicais, os padres radicais da extrema direita, porque existe o movimento, a igreja ela não é isenta de fazer política, tá? Vamos pensar, vamos parar de ser ingênuo. Então a igreja então é um movimento radical com apoio no catolicismo radical mesmo, certo? Totalmente anticomunista, tá certo? Beleza? Deus, pátria e família. Porque aí, olha, esse discurso é muito próximo ao de hoje. Você lembra que tem algum líder que fala isso, mais ou menos? Deus acima de todos. Não, Deus acima de tudo e a pátria acima de todos. E valorização da família. Da família. Bom, sabe lá que tipo de família ele apoia, né? Tá certo? A família na ideia da cabeça do cara. Mas deixa pra lá. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Tá certo? Então esses temas do fascismo são bem lembrados, são um pouco lembrados hoje, né? É à toa que certos grupos dentro da sociedade são chamados atualmente de fascistas, né? Vamos ter cuidado com isso, né? Mas dada a proporção, então a história ela se reproduz, né? Alguns aspectos da história se reproduz de tempos em tempos, tá certo? Então tá. Então esse aqui, então que é a AIB? É um movimento fascista reacionário de direita. Quem apoiava esse movimento? Era um movimento, os anticomunistas que apoiavam o movimento, principalmente a igreja, camadas altas da sociedade, o grande empresariado, né? A elite agrária, tá certo? Muitos integrantes da classe média também. Era um movimento assim de elite, né?
certo? Quem era o líder? Esse sujeito aqui, nosso amigo aqui, Plínio Salgado, que é o Hitler Tupiniquim. Aí nós temos aqui, olha, a cópia perfeita do movimento integralista brasileiro, né? Aqui uma reprodução nessa imagem, você vê todos uniformizados, imitando a Gestapo nazista, e imitando também, que é a polícia política, né, da Alemanha, e também imitando, principalmente, tendo referência os camisas negras, né, da Itália, tá certo? Então, um movimento que copiava também muitos aspectos do militarismo. Aí nós temos eles vestidos com camisa verde, calça azul ou caque, né? Então, só que então o que eles faziam? Eles marchavam pela cidade e faziam exibições, né? Exibições de exagerados de nacionalismo e patriotismo exaltado, e levantavam a saudação, né, muito semelhante à saudação nazista, vocês estão vendo aqui, né, e gritavam Anauê, quer dizer, o que significa Anauê? Significa você é meu irmão, você é meu próximo, você está comigo. Daí o símbolo, esse símbolo aqui, o sigma, se você vai ver o sigma, ele é um símbolo que está lá, tá lá dentro do fascismo alemão, tá? Dentro do nazismo, de alguns movimentos nazistas lá, tá bom? Então temos esses grupos assim paramilitares, né? Vamos dizer assim, que estão surgindo aqui. Não é um grupo grande, não é um grupo muito extenso, mas eles faziam muito barulho. Faziam muito barulho e incomodavam todo mundo, com o barulho, com essa gritaria que eles gritavam Anauê para todo lado e faziam a saudação, né? A saudação na semelhança do fascismo alemão nazista, né? Então, como eles faziam muito barulho, pô, esse bando de galinha, parece um bando de galinha fazendo barulho aí chamaram os caras de galinha verde, aí ficou pejorativamente, né? Ah, lá vem os galinha verdes. Aí os galinhas verdes, aí lá vinha os integralistas marchando pela rua e gritando lá. Só que o que vai acontecer, né? Nós temos outro movimento aqui, que era da ANL, né? Que era um movimento que eu não vou me estender muito, porque senão vai deixar a aula muito longa, que era um movimento, a princípio, social, democrata, socialista, com a participação de muitos democratas, né? Nós vamos ver por exemplo, um líder da direita que vai ter muito presente aqui, que vai ser o Carlos Lacerda, por incrível que pareça, né? Um líder da direita que vai estar inserido na ANL, mas depois vai sair junto com outros democratas, né? Certo? Só que o Carlos Lacerda, ele era um democrata elitista, tá? Ok? Vamos lá. Aí, liderada pelo Partido Comunista do Brasil, então vamos entender por quê. Porque não pode ser o PCdoB aqui. Bom, não pode ser o PCB, sei lá, é porque é o seguinte, é porque o Partido Comunista era muito perseguido mesmo, desde as suas origens, desde a sua inauguração. Ele surge em 22 e no ano de 22 mesmo ele é fechado por Epitácio Pessoa, por achar que isso aqui era uma célula, né, da União Soviética querendo se inserir aqui no Brasil, do comunismo querendo se inserir aqui no Brasil. Perseguido, ele surge novamente em 27, então não dava para trabalhar com a sigla do Partido Comunista do Brasil. Então criou-se essa sigla aqui, que é a Aliança Nacional Libertadora, e que era majoritariamente composta por socialistas, membros da classe operária e claro, os socialistas, né? Perfeito? Tá bom? Ela foi criada oficialmente em 1935. A ANL defendia o socialismo no Brasil. O socialismo tendo como base a Terceira Internacional e o comunismo soviético, tá certo? Então o Partido Comunista Brasileiro, PCB, né, ele tinha forte influência, como é que eu posso dizer? Recebia forte influência do Comintern, né, do partido da União Soviética. Perfeito? Tá bom? Então eles queriam defender o socialismo no Brasil e o caráter anti-imperialista, né, que era a interferência, por exemplo, de potências como os Estados Unidos nos assuntos econômicos e políticos do Brasil, né? Esse é só um exemplo. Antifascista, claro, né, em níveis mundiais, antifascismo italiano, antifascista
do nazismo alemão, antifranquista, anti-salazarista, antiperonista e anti-integralista, anti-Plínio Salgado. O líder da Aniélia no Brasil era Luiz Carlos Prestes. Você lembra, né? Da coluna Prestes, né? Que ocorreu em 24, vai até 26. Em 27 se exila no 26 ou 27 se exila na Bolívia, depois na Argentina. Ele se torna adepto das ideias marxistas e depois, é claro, é cooptado pela União Soviética. Então, é claro, com o apoio da Terceira Internacional, o Luiz Carlos Prestes se torna líder do Partido Comunista Brasileiro e também líder da ANL. Perfeito? Nessa fase, os democratas vão saindo já da ANL. Aí nós temos uma figura aqui, que está bem aqui acima, olha. Que está observando tudo. Que é Getúlio Dornelles Vargas. O Vargas, o que ele fez? Era um sujeito muito inteligente. Ele conseguia intuir o campo, a esfera política a longo prazo. Então ele conseguia visualizar esses dois movimentos antagonistas e queria tirar proveito desses movimentos. De que forma? Usando esses movimentos para permanecer no poder. Né? Por que permanecer no poder? Como assim? É porque, de acordo com a Constituição de 1934, que nós já estudamos, Vargas não poderia ser reeleito. Então ele teria que passar a faixa presidencial, passar o poder para outra pessoa. E Vargas não tinha interesse em passar o poder, mas sim permanecer nele. Então ele vai deixar esses movimentos antagônicos aqui se enfrentarem, e esses movimentos vão se enfrentar na rua mesmo, vai ser uma violência tremenda, vai ser um entrechoque tremendo entre os integralistas e os membros da Aliança Nacional Libertadora, os socialistas. Então eles vão se confrontar, vão quebrar cabeças, vão brigar, vai ser tipo vai haver até, vamos dizer assim, micro-enfrentamentos, micro-guerrilhas, né, entre esses grupos. E no meio dessa bagunça, Vargas vai aproveitar um discurso de Luiz Carlos Prestes, que estava exilado, né, e faz um discurso dentro da linha soviética. Paz, terra e pão, né, do modelo soviético. Aí Vargas aproveita, né, e diz que esse movimento é uma interferência da União Soviética nos assuntos de Estado brasileiro e, resultado, usa o discurso de Luiz Carlos Prestes e fecha a Aliança Nacional Libertadora. Acaba com a União Nacional Libertadora no mesmo ano de 1935. Entenderam isso? E com isso ele ganha a simpatia de quem? Dos fascistas, dos integralistas, né, dos fascistas brasileiros. E Vargas também tinha simpatia por os líderes fascistas, como Mussolini, como principalmente o Hitler. Então ele tinha uma certa simpatia, um certo fascínio. Também era influenciado por certos militares, porque havia militares que também eram fascistas e também apoiavam o integralismo, como Olímpio Mourão Filho, né? Tá certo? E que vai ser o general que vai dar o golpe, vai dar início ao golpe de 64, né? Na prática, né? Mas à frente, que nessa época ainda era capitão do exército. Perfeito? Estão entendendo a situação? Então Vargas fecha a Aliança Nacional Libertadora a partir do discurso de Luiz Carlos Prestes, né? E o que aconteceu? Os comunistas brasileiros, ou socialistas brasileiros, o que eles fizeram? Eles resolveram reagir ostensivamente, dando início ao quê? A uma revolução comunista no Brasil, que é liderada por Luiz Carlos Prestes. Então Luiz Carlos Prestes radicalizou o movimento, né? Radicalizou o movimento que estava excluído, né, politicamente,
e organizou uma revolta, né? Uma revolta ou uma revolução que ia contar com o apoio de duas bases. Uma seria a base operária, né? E a outra seria a base dos militares de baixa patente, tá certo? Porque como ele havia sido um tenente do movimento de 30, ainda tinha muito prestígio entre os quartéis. Então vai ser uma rebelião civil com apoio da classe operária e militar com apoio dos soldados, né, com apoio dos militares de baixa patente. Perfeito até aí? Bom, acontece, você já fez algum plano na sua vida que deu maior zerda? Você na sua, quer dizer, que deu tudo errado? Pois é, meus amigos. Uma coisa é você ter a ideia na sua cabeça. Outra coisa é você botar a sua ideia na prática. Você vai perceber que na maior parte das vezes a prática não corresponde à teoria. E a teoria não corresponde à prática. Foi o que aconteceu aqui com o nosso amigo aqui, Luiz Carlos Prestes, né? Bom, ele contava com o movimento operário. Acontece que o movimento operário já havia sido cooptado, boa parte dele já havia sido cooptada por Vargas, né? Porque Vargas deu garantias trabalhistas a esses operários. E esses operários estavam integrados principalmente nos sindicatos reconhecidos pelo Estado, pelo governo brasileiro, que eram os sindicatos oficiais. Então, ele perdeu muito do apoio da massa de trabalhadores, que já havia adquirido um certo padrão, uma certa segurança, um certo conforto, né, um certo reconhecimento. Então ele não podia contar com os operários, já havia um esvaziamento do movimento aí. Então de onde ele vai contar? Ele vai contar com os quartéis. Então ele chega à conclusão e chega a dizer isso: se a gente quiser fazer uma revolução no Brasil, só será possível a partir dos quartéis. Aí inicia a revolução através de quartéis em 1935. Perfeito? 1935 mesmo. Aí consegue revoltar alguns quartéis de Janeiro, principalmente Pernambuco. Soldados são assassinados, né, também desse processo, não é? Tá entendendo? Então há essa rebelião, só que Vargas o movimento, o Partido Comunista Brasileiro era um movimento extremamente infiltrado, né? Tinha muito olheiro. Então Vargas sabia de todos os passos que Prestes estava dando e foi dando corda para ele se enforcar. Quando esses movimentos surgiram, o que aconteceu? Eles foram imediatamente debelados, né? Mas Vargas aproveitou-se para usar um outro discurso, que havia uma maré vermelha, né, atacando o Brasil, que essa maré vermelha vinha da União Soviética. O braço da União Soviética queria implantar o comunismo no Brasil, queria acabar com a propriedade privada, queria violentar as senhoras, queria comer criança, aquela história toda daquela época, né? Que é só fantasia. Mas aí, isso jogados na rádio e com o apoio da imprensa, com o apoio de empresários para a população brasileira, criou um estado de terror dentro da nação. Certo? E ele usou um plano chamado Plano Cohen, que vai ser elaborado pelos integralistas, né, que era uma forma de acabar com o comunismo do Brasil, né, fazendo um plano falso, uma fake news, na verdade. Pega essa fake news e começou a reproduzir nas rádios. E a população assustada deu apoio a Vargas para que Vargas desse um golpe de Estado, né, e suspendesse todas as garantias individuais, mantendo só as trabalhistas, né, de 1930, da Constituição. Ele rasga a Constituição de 1974 e dá um golpe, né, civil-militar em 1937. Ou seja, se vocês estudarem um dia o 18 Brumário, que é uma obra do Marx, você vai entender como a burguesia dá o golpe nela mesma, para ela mesma continuar no poder. Então foi isso que ele fez, deu um autogolpe para permanecer no poder. Ele acabou com a Constituição de 34, porque lembre-se que ele tinha que fazer eleições. Então ele não tinha interesse nisso. E assim ele começa um período chamado Estado
Novo, que vai de 1937 a 1945, certo? Beleza? Até aí? Entendido até aí? Então tá. Aí, bom, e a ação integralista brasileira? Ele vai deixar funcionando. Plínio Salgado vai ficar feliz da vida, né? Porque Vargas tinha prometido para ele um cargo no Estado Novo. Esse é ministro. Ministro do quê? Ministro da Educação. Nós tivemos muita sorte porque Vargas não deu o cargo de ministro para ele. E aí, resultado, como esse movimento era muito mais exaltado e menor, diferentemente da Aliança Libertadora, porque Vargas tinha uma preocupação com a Aliança Nacional Libertadora, porque ela tinha 1.600 núcleos aqui e mais de 400 mil filiados. E o movimento integralista não chegava nem a 100 ou 150 mil, né? Tá entendendo? Estava crescendo ainda. Antes que esse movimento ganhasse corpo, antes que esse movimento crescesse, ele contrariou Plínio Salgado e os integralistas mais radicais resolveram atacar e fizeram duas marchas. A primeira foi extremamente reprimida e depois fizeram uma segunda atacando o Palácio da Guanabara, que era a residência da presidência na época, né? Inclusive chegaram a fazer, se eu não me engano, chegaram a fazer refém a própria esposa do Vargas, mas claro, eles, com todo respeito, né, eles não tocaram, não fizeram nada, foi uma coisa assim bem insensata. E resolveram enfrentar a tiro as forças legalistas que se mandaram para lá para defender o Palácio da Guanabara. Por que pareça, o Vargas ele caminhava, né? Ele não usava carro, ele não usava nada, ele caminhava lá do Palácio da Guanabara até o Palácio do Catete para passar as ordens dele, ele fazia isso a pé, né? Para demonstrar a segurança dele. Né? Interessante isso, né? Então tá, hoje você precisa de carro, né? Aquela coisa, mas naquela época não. Então foi isso que foi muito fácil, ninguém nunca imaginava que iam atacar a residência do presidente lá, né? A residência oficial do presidente. Aí resultado, tá? Aí com isso, os integralistas foram massacrados e Vargas fecha a Aliança Integralista Brasileira. Ou seja, ele matou dois coelhos com uma só cajadada. Não é verdade? Uma só pedrada. Incrível isso, né? Então, para vocês verem como Vargas é extremamente inteligente. E o Plínio Salgado, o nosso Hitler do Piniquim, ele teve que ser exilado aqui. Ele saiu do Brasil exilado, fugido, né? Vamos dizer assim. E foi se exilar onde? Em Portugal, onde lá o fascismo ainda estava alta no governo salazarista. Perfeito? E assim nós damos fim ao período constitucional que vai de 1984 a 1937. Perfeito? Grande abraço a todos e fique com Deus. Falou, gente!